Livro do Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 24. Glória a Deus. Eu estava no hotel e o pregador tem disso. A gente, de vez em quando, nós preparamos um sermão, um esboço. Nós nos preocupamos com isso, isso é óbvio. Mas às vezes Deus fala algo ao nosso coração e o coração inflama e nós optamos por deixar o nosso esboço e anotar aquilo que Deus está falando ao nosso ouvido, porque Ele sabe a necessidade da igreja. Ele conhece cada um de nós que aqui estamos. E eu estava lembrando do jeito de vocês, dos jovens aqui da AD Perus, e eu disse, graças a Deus que eu estou indo para um ambiente onde o povo degusta da palavra. Que essa mensagem é só para quem é acostumado com comida forte. Às vezes nós ficamos privados de trazer uma mensagem assim, porque os companheiros que andam por aí sabem o que eu estou falando. Mas, mais uma vez, eu louvo a Deus porque vocês têm sido muito bem ensinados. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, de idade de 110 anos. Então embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Eu queria que vocês lessem comigo, mais uma vez, eu vou lendo e vocês vão repetindo após mim. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. E vos fará subir desta terra. Tem gente que já sabe o que é que vai ser. E vos fará subir dessa terra. A terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Então embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amigo, eu te louvo porque tu és bom, tu és fiel, tu és maravilhoso. E eu quero te pedir, Senhor, como é de meu costume, perdoe as multidões dos nossos pecados. Lava-nos mais uma vez com o teu sangue puro e carmesim. Torne as nossas vestes mais alvas que a alvalã, mais brancas que a branca neve. Eu te suplico, ó Deus, revela-nos aquilo que está no mais profundo das profundezas de tuas profundidades e traga à tona as verdades que estão aqui embutidas no teu santo oráculo. As verdades que aos olhos humanos eu não consigo ver, mas que pela iluminação do teu Santo Espírito eu enxergo, me alimento e compartilho com a tua igreja para o nosso elevo espiritual. Há um desespero em minha alma, há uma ansiedade que brota dentro do meu ser. E é para que tu venha glorificar mais uma vez o nome de Jesus neste culto, neste lugar. E para isso nós te pedimos, cura, salva, batiza com o Espírito Santo, liberta, renova, porque essa igreja que crê fervorosamente, insofismavelmente, que muito em breve o Senhor irá voltar. Amém? E quem concorda, diga amém. Amém. Meus amados, eu queria que você fosse até o capítulo 37, por gentileza. E que você não fechasse a sua Bíblia. Provavelmente nós teremos alguns momentos de
de crentes pentecostais legítimos. Mas eu quero instigar o seu raciocínio, porque eu vou pregar uma mensagem que vai na contramão de muitas coisas que você já ouviu, que vocês já ouviram. E eu queria dar um tema a essa mensagem. O tema será o verdadeiro sonho de José. Eu queria que você falasse para alguém que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, para que você nunca mais esqueça do tema dessa mensagem nem dela. Diga: o verdadeiro sonho de José. O fato de eu falar que José teve um verdadeiro sonho, eu não estou atribuindo aos outros sonhos nenhuma palavra no sentido de falácia ou de mentira. Os outros sonhos não foram mentiras, muito pelo contrário, foram verdades anunciadas, revelações preditas por Deus, mas nunca foram de José. E nós queremos falar sobre isso, sobre o verdadeiro sonho de José. No capítulo de número 37, nós temos uma informação preciosa. E nós sempre ouvimos falar desse moço chamado José. José é uma mensagem pregada em quase todas as tribunas do mundo. Todos nós que aqui estamos já ouvimos ou pregamos sobre José. E geralmente as pessoas dizem que José foi um menino mimado. Geralmente as pessoas atribuem a José que ele foi o queridinho do papai, de graça, que a túnica que ele recebeu foi porque o pai gostava dele e apenas por isso. Nós temos informações de que José era um sonhador e passamos a chamá-lo de sonhador, e quando nós vemos alguém que sonha, a primeira coisa que nós dizemos é: olha José. Então José virou um sinônimo de sonhador, mas na verdade José ganhou esse apelido de pessoas que não gostavam dele, de pessoas que não admitiam acerca das coisas que Deus revelou a José. Essas pessoas não admitiam que José estaria acima deles, governando sobre eles. Assim como também essas pessoas não admitiam que José já estava governando, já estava gerenciando. Acima deles, José galgou uma posição, e isso foi mérito de José. Então, nós ouvimos, ao decorrer dos anos, mensagens sobre José. Eu não quero despregar nada que alguém pregou, mas eu quero tratar essa história com respeito. Eu quero que José seja enxergado. Eu quero que cada um de vocês aqui enxerguem José como ele foi, como ele é, e não como um sonhador leviano, como alguém que achou que poderia cobiçar ou almejar algo que não tivesse dentro do propósito de Deus. Nós encontramos José aqui no capítulo de número 37, e você vai ver que a história de José, se lida e observada com coerência, vai na contramão de quase todas as mensagens que muitas pessoas pregam sobre ele. José destaca-se no Gênesis. Se você observar do capítulo 37 ao capítulo 50, o escritor vai gastar 13 capítulos falando de José. 13 capítulos falando de José. É o personagem mais comentado do Gênesis. E no Gênesis nós temos vários vultos importantes. Nós temos o bisavô de José, que é Abraão, o avô, que é Isaac, o próprio pai, Jacó. Nós temos Adão, nós temos tantos outros. Noé. Nós temos pessoas importantíssimas. Mas o autor achou por bem focar e gastar mais tempo com a história de José. Ele destaca-se no Gênesis, com certeza por ter um caráter perdoador, e independente de como fosse tratado, das acusações injustas e falsas, apesar da rejeição, apesar do abandono, apesar da ofensa, apesar dos maus tratos, apesar da calúnia, apesar do esquecimento,
apesar das intempéries, das lutas, José não se ressentiu. José não se tornou uma pessoa amarga. Eu poderia dizer que José é um homem de uma enorme integridade. E que, além disso, ele nos deu um exemplo contínuo de perdão. José se assemelha a Cristo. Quando você olha para José, você enxerga em José um tipo de Cristo. Cristo é um antítipo de José, pois veio antes, e José é um tipo de Cristo, pois veio depois dele. Porque Jesus já falou: antes de Abraão eu sou. E a história de José é um clássico entre a rivalidade dos irmãos, muito mais do que a rivalidade entre Jacó e Esaú. Ele era o 11º filho de Jacó. Tinha seu irmão primogênito Rubens, Naftali, Zebulon. Ele era o 11º. E nós podemos aqui comparar José com Cristo na tipologia bíblica. É por isso que eu tenho um carinho especial. E essa mensagem, Deus me fez remoer, principalmente quando eu estava ali no hotel, e disse: olha, chegou a hora de você colocar isso para fora, e vai ser na tarde de hoje. E eu creio que vocês sairão daqui com uma nova ótica acerca dessa história. José é um tipo de Cristo, porque José era o amado do pai. Mas José era o amado do pai, nós iremos tratar com mais detalhe isso. José era o amado do pai porque o pai de José tinha prazer nele. Assim como Jesus disse, assim como Deus testificou de Cristo dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque os pais podem amar os filhos, mas nem todos os filhos dão prazer aos pais. O teu pai te ama, a tua mãe te ama, independente de você gerar prazer para ele ou não. Agora, outra coisa é um filho ou uma filha gerar prazer ao pai e à mãe. Aí é outra coisa. Então José, além de ser amado pelo pai, ele gerava prazer ao pai. Assim como Jesus gerava prazer ao pai. Você quer ver um exemplo? Quando Davi perdeu seu filho Absalão, Absalão foi assassinado. Quando se levantou contra seu pai, Davi chorava copiosamente: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, Absalão. Absalão, e chorava. Mas Davi não tinha prazer em Absalão. Ele amava Absalão, mas ele não tinha prazer em Absalão. Quem consegue me entender, diga amém. José se assemelha a Cristo porque, além de ele ser amado pelo pai, ele gerava prazer ao pai. José se assemelha a Cristo porque José foi enviado pelo pai para os seus irmãos que o rejeitou. Cristo também foi rejeitado. Foi enviado pelo pai e rejeitado pelos seus. José se assemelha a Cristo porque, quando ele é enviado, guarda essa no coração porque isso é forte. Quando José foi enviado aos seus irmãos, ele foi colocado numa cova, numa abertura. Colocado numa cova, depois ele foi tirado dessa cova. E dessa cova ele foi em direção ao Egito, onde ele iria assentar em um trono para governar. E isso apontava para Cristo, que viria, seria sepultado, mas que sairia da sepultura, iria voltar para o trono para governar. Orabau axé. José tipifica Cristo. José era pastor de ovelhas, assim como Jesus é o bom pastor. José foi vendido como escravo por 20 moedas. Como Jesus também foi vendido por 30. Mas por que Jesus por 30 e José por 20? É porque Jesus, até quando é colocado entre os escravos, ou comparado como tal, ele é maior. Porque ele é maior em tudo.
Já está me dando aquela agonia aqui. O nome de José, quando ele chega no Egito, o faraó olha para ele e disse: você não tem cara de José, você tem cara de Zafanete Paneia, que significa Salvador do mundo. Pergunta quem está do teu lado, diga assim: quem é o Salvador do mundo? Em primeiro lugar, nós vamos desmistificar algo aqui, porque eu já estou com vontade de começar a dar lugar junto com vocês. José nunca foi mimado, e ele nunca ganhou túnica, porque ele era o queridinho do papai. José trabalhou, o texto diz. E Jacó habitou na terra das suas peregrinações, as peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Vai ouvindo. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, essa túnica não veio da noite para o dia. Então, José era um cabra macho, e desde novo trabalhava. Nada de queridinho. Pastorear a ovelha na época era trabalho duro, árduo. E as vestes não eram semelhantes às túnicas. Era curta, acima do joelho, para que ele tivesse agilidade. O texto diz que José pastoreava ovelhas. José trabalhou. José deu duro. Enquanto José estava trabalhando, José começou a ver o desvio de ovelhas. O comportamento errôneo dos seus irmãos, e ele tomou uma atitude. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu tenho que escolher de que lado eu fico. Que lá o achai. E nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. Vai agradar o pai ou vai agradar a patotinha? É você quem escolhe. É você quem escolhe. Eu já estou querendo me empolgar, ó. Segura, Deus. Só mais uns 10 minutos aqui. Escuta aí. José apacentando ovelhas, e alguém diz assim: pastor, como é que o senhor sabe? José era X9, fofoqueiro. Não era não. Porque fofoqueiro é quem conta a notícia, mas não assume que foi ele que contou. Eu vou falar tudo. Vou entregar tudinho que Deus está mandando. Mas José dizia: foi fulano, cicrano, pode chamar que eu estou aqui, eu vi. Pastor, me prova, lembra? Vai mais aqui para frente que você vai ver. José trazia má fama. Por que fama? Porque eles praticavam tanto erro. Eu não estou falando de alguém que peca, eu estou falando de alguém que vive no pecado, é diferente. A prática era costumeira. Aí José disse: ó, vocês precisam se arrepender disso aí. Porque se você ficar brincando com o papai, ele vai... o negócio vai ser revelado. Não brinca não. Tu errar é uma coisa, mas tu viver na prática do erro é outra. Vocês tomam cuidado. Que nada, José, vai dar nada não, ninguém está vendo. A José disse: então tá bom. Olha a prática deles. O texto vai dizer mais na frente, vocês conhecem a história, que Judá tinha um filho, casou com Tamar, o filho morreu, o outro morreu. Resumindo, ele disse: olha, esse menino é pequenininho. Estou falando no idioma nordestinês. Sou pernambucano, então eu não me livro desse sotaque não. Aí o menino era pirrototinho, pequenininho. Aí ele disse assim: deixa ele crescer. Quando ele crescer, eu dou a você em casamento, o meu filho. É garantia. Aí Tamar esperou, o menino cresceu e nada. Aí ele tinha uma fama. Sabe que ele tinha fama? Porque chegaram para ele e disseram assim: ó, teu sogro está subindo ali pelo caminho que tosquei a ovelha. Ela disse: já sei. Tirou a roupa da viuvez, foi para a esquininha da vida, ficou lá quietinha, não deu psiu, não piscou olho, não fez nada, só ficou quietinha. Aí Judá, que já tinha o costume,
Olhou para ela e disse: vou ou não vou? Aí botou a mão no bolso, não tinha R$1, não tinha nada. Aí o que é que ele fez? Não, vamos ali comigo, Tamar. Aí ela disse, ele disse assim: quando eu voltar eu te dou uma ovelha, um cabrito. Ué, e ele tinha? De quem que era? De quem que era a ovelha? Do pai dele. Era uma prática, era um costume. Eu pego uma ovelha aqui, papai não conta essas coisas mesmo. Não precisou de nada. Vocês conhecem a história? Ele deixou cajado, deixou... Entendeu? É tanto que quando eles colocaram José na cova e disseram que ia matar José, o que é que eles disseram? Nós vamos matar uma ovelha porque papai não conta mesmo. Papai confia na gente. Né? E tem gente que abusa da confiança que a liderança dá para ele, né? Para o líder, o pai, a mãe. Painho confia, mãe confia, e vamos alterar. Oramachai. A gente mata uma ovelha, diz que uma besta fera matou José e deu tudo certo. Porque papai não confia, papai confiava. Você está entendendo? Aí José disse: papai, estão pegando ovelha. Estão gastando as tuas ovelhas com as coisas aí que está errada. Eu já falei para eles. Pergunta. Aí Jacó teve que tratar do assunto. Olha, Zezinho falou. E se Zezinho falou, eu acredito. Zezinho falou, eu acredito. Ele disse isso e isso. Os irmãos disseram: X9, fofoqueiro, falador. Mas José escolheu agradar o pai. Fale de mim quem quiser, chama de santarrão você quem quiser. Chama você de dominado quem quiser. Quem bota o feijão lá em casa é teu pai mesmo, é tua mãe. Se der um problema, quem vai te socorrer é teu pai e a tua mãe. Para de querer agradar aquela turma lá. Agrada teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Erabachuriandaraia. E o menino está trabalhando, e o menino está trabalhando, e o menino está trabalhando, e o pai está olhando. A túnica era comprida. Eu vou falar sobre a túnica já já. Isso fala de tempo. O pai já estava observando ele tecendo a túnica, porque a honra já está sendo preparada. Tu nem sabe, continua trabalhando. Aí o texto vai dizer que o menino era fiel ao pai, agradava ao pai. Aí o pai passa a ter um apreço maior pelo filho. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Eu duvido um pai e uma mãe dizer que ama mais do fulano que a cicrana. Ele vai dizer: ó, fulano me dá desgosto, fulano me alegra, fulano dá mais trabalho. Mas todo pai e toda mãe ama os filhos do mesmo jeito. Então não deixa o diabo iludir você. Quem sabe você precisa dar mais prazer para o pai e para a mãe. Um dia eu coloquei a minha mãe no canto da parede. Meu pai é meio bruto, se eu perguntasse a ele, ele já dizia: sai daqui, rapaz, tá doido? Aí eu chamei minha mãe e disse: um dia eu estava passando por uma crise existencial, eu queria ser amado mais do que a minha irmã pela minha mãe, que a menina sempre tem aquele atenção maior, é mais delicada e tal. E nordestina, a criação lá é meia bruta. Um dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, abençoa amanhã. Ela disse: Deus abençoe. Eu disse: senta aí que eu tenho um negócio para falar. Minha mãe olhou para mim assustada e disse: a senhora gosta mais de mim ou de Naninha? Ela disse: como é que é, menino? Eu disse: gosta mais de mim ou de Elaine? Ela disse: oxi, está doida, é? Eu disse: não, a senhora tem que falar é hoje. Ela disse: meu filho, eu amo você e amo a sua irmã. Não existe isso de amar um filho mais do que o outro. Eu disse: agora eu pego ela, quer ver? Eu disse: pois então, a senhora não quer falar não, a verdade? Fala a verdade, eu já estou preparado. Eu já estou preparado. Ela: não, eu amo os dois. Eu disse: então vamos fazer o seguinte: se Deus dissesse agora, quer que morra eu ou ela? Eu digo: agora ela vai ter que escolher. Sabe que minha mãe encheu o olho de lágrima. Escute, minha mãe encheu o olho de lágrima e disse: meu filho, eu perguntaria a Deus se eu poderia ir no lugar de vocês. O teu pai e a tua mãe, eles amam vocês. Eu sei que às vezes nós não temos uma referência de pai como deveríamos ter, mas até na insanidade dele ele ama.
Até no momento de insanidade ele ama. A mãe nem se fala. Mas existem filhos que agradam a mais, que geram prazer. E o pai de José deu uma túnica. E Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele também trazia em si um memorial. Todos os outros filhos de Jacó não eram filhos das mulheres que ele quis casar-se, trabalhou para casar. Não. Quem era a mulher do sonho? Raquel. Quantos anos ele trabalhou? 7. Foi enrolado pelo sogro, mais 7. 14 anos de trabalho árduo. Todos os filhos nasceram. E Deus sabia o porquê. Porque Raquel não tinha sustentabilidade do útero para gerar as 12 tribos. Mas ele amava Raquel. E aí quando José nasce, ele fica olhando para José. Depois nasceu Benjamim. Quando Benjamim nasce, Raquel morre. Então todo filho, cada filho é um memorial. Depois pergunta para o teu pai e para a tua mãe. Minha mãe dizia, quando eu vejo a sua irmã, eu lembro de um tempo difícil. Era um tempo difícil. Você não, você nasceu, já estava na bênção. No nosso quarto já tinha, seu pai já tinha comprado até um ventilador. Ó. Que na época da sua irmã era um leque. Eu botava a barriga, eu fiz um buraco no colchão e ficava me abanando. Eu não tinha posição para dormir. Então, cada filho traz um memorial. Um tempo que a mãe viveu, a gestação foi complicada, não foi complicada. Então, quando Jacó olhava para os outros filhos, sentia alegria. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas quando Zezinho apontava lá na frente, ele olhava para José e dizia: ô José, que baque deu no meu coração. Acabei de lembrar da sua mãe. José, quando você nasceu foi tanta alegria. Isso é Jacó pensando. Aí ele já dava um sorrisão. Quando ele olhava para Benjamim, ele amava Benjamim, mas ele olhava para Benjamim e dizia: Benjamim, você custou caro, hein? Quando você chegou, a mulher que eu amo foi embora. Cada filho traz um memorial. E ele deu essa túnica. E essa túnica, King James vai dizer que o número de cores é inexata. Mexe quem está do teu lado, diga: pensa numa roupa colorida. Não confunda com cotonete, é cotonete passem. O termo dado a essa túnica. E aí Leopoldo vai dizer que esse termo passem no hebraico dá um entender de tornozelos e punhos. Então essa túnica era longa, e era um contraste com as vestes dos seus irmãos, porque a intenção era destaque mesmo. Porque quem trabalha, quem honra líder, quem honra pai, quem honra mãe, quem honra liderança, recebe túnica, destaque. E é Deus quem faz, Ele não pede. Você vai ler toda a história de José, em nenhum momento ele pediu túnica. Mas o líder reconheceu, o pai dele reconheceu, disse: eu vou honrar esse menino. Vou honrar. Aí José já não andava mais correndo. José agora andava assim, ó. De longe, dava para ver José. Ó José agora andando. Se fosse subir alguma coisa, que naquele tempo as vestes eram diferentes do Oriente Médio. Se fosse subir alguma coisa, ele já tinha que suspender um pouco. E ó, você já viu aquela, né? O pessoal usa o vestidão, já suspende, né? Para dar um passo. Agora José não precisava mais correr. Pergunta por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o pai dele promoveu ele. José foi promovido. Ele agora não apacentava apenas, agora ele gerenciava o rebanho e os irmãos. Mexe quem está do teu lado, diga aí: tu vai escolher em qual time você vai ficar? As tuas escolhas te trarão consequências. Te trarão consequências. Vão querer brincar de isola-isola. Sabe o que é isola-isola? Eu era terrível quando era pequeno. Isola-isola, todo mundo fala com... A pessoa fala com todo mundo e ninguém fala com ela. Eu brincava disso. Deus que me perdoe. A gente escolhia alguém na semana. Dizer: essa semana é o fulano. Quem falar com ele, nós pega na hora da saída. Olha lá.
Que ser maninho, mas Jesus me transformou já, viu? Os irmãos de José brincaram disso. Vamos isolar? Ninguém fala com José. Por quê? Não, porque ele é um entregador, ele só quer saber do pai. Tudo que ele conta para o pai. Então faltava a José o abraço dos irmãos, a boa conversa com os irmãos, as gargalhadas com os irmãos. Faltava a José, mas nunca faltou o colo do pai, o abraço do pai, o afago do pai, o carinho do pai, a atenção do pai, os elogios do pai. Você precisa escolher de que lado você vai ficar. E eu não estou falando isso espiritualizando apenas, não. Estou falando fisicamente também. José foi promovido. Eu vou ter que ir lá na frente e voltar. Quer que eu prove que ele foi promovido? Olha aqui o texto aqui no versículo de número 13. Disse, pois, Israel a José. Isso foi depois do sonho. Eu vou voltar no sonho para explicar uma coisa aqui. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Lembra de alguém que falou isso lá em Isaías? Não foi Isaías quem falou. Isaías estava presente quando ele disse: eis-me aqui. Foi ele mesmo. E ele lhe disse: vai, vê como estão os teus irmãos, porque você é supervisor agora, José. E como está o rebanho? E traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. Quem entendeu, diga entendi. Então José foi promovido. Aí tem gente que diz que José era queridinho, porque as pessoas só enxergam os nossos momentos. Aí acha que chegou de paraquedas. Acha que é porque é bajulador. Acha que é porque faz média com o pastor, com o dirigente. A verdade é que a nossa geração é egocêntrica, é domista, é o eu. E a dificuldade no servir. Mas quem serve com excelência é honrado por Deus e pelos seus líderes. Eu nunca vou deixar de pregar isso. E agora vem o ápice da história de José. Os sonhos que nunca foram deles. Diga-se de passagem, nunca foram de José. Eu vou provar para você. Eu vou provar. O texto diz aqui: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Presta atenção nisso aqui. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, de veras reinarás sobre nós? Olha só, os irmãos dele disseram assim: tu, de verdade, porque essa túnica para a gente é de mentirinha, que José já estava sobre eles. Quem entende o que eu falo nessa tarde? José já supervisionava os irmãos. José já tinha recebido a túnica, mas os irmãos não consideravam José superior a eles. Porque tem gente que é insubordinado. Paulo fala no capítulo 3, incontinentes, insubordinados, desobediente a pai e a mãe. Tem gente que não obedece o pai nem a mãe, vai obedecer ninguém aqui na igreja. Vai dar problema na faculdade, na escola, na igreja, em todo lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém não reconhece aquilo que a tua liderança te deu, se alguém não reconhece aquilo que você conquistou, você não precisa ficar preocupado, porque a única pessoa que precisa saber quem você é você. Alguém está dizendo que é de mentirinha, alguém está dizendo que não considera, mas você é quem precisa saber quem você é. Se você souber quem você é, você vai saber aonde vai chegar. Tu de veras reinarás sobre nós. Por isso ainda mais odiava. Aí José teve outro sonho, diga outro. Que falava da mesma coisa, mas foi outro. E contou a seus irmãos dizendo: eis que tive ainda outro sonho. Aqui é que complica tudo. Eu vi o sol
eu vi a lua, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então preste atenção. Algumas pessoas dizem assim, mas José poderia ter contado a outra pessoa. A quem? Fala para quem está do teu lado, diga assim, eu não consigo compartilhar algumas coisas com meus irmãos. Com quem eu compartilharia? O menino não entendia de interpretação de sonho. O menino estava confuso, porque na verdade isso aí não foram sonhos de José, foram revelações de Deus para José acerca do que iria acontecer no futuro. E o menino não entendia. O menino queria que seus irmãos explicassem para ele. Eles ouviram e disseram, ninguém vai contar o que é não. Isso é negócio bom para ele. É tanto que na hora da janta, você vai ver que agora está Jacó, e ele disse, agora eu pego todo mundo, que na frente de papai todo mundo tem que falar comigo. Na ceia todo mundo tem que falar. Quando ele está na mesa comendo, ceando, ele disse, painho, eu tive um sonho. Os irmãos já olharam e disseram, lá vem. Ele disse, Zebulon, o que significa? Zebulon para ele, sei não. Rubem, e Rubem calado. Pai, ó, o menino não quer falar comigo não. Fala com José. O pai começou a entender o sonho. Sol, lua, estrelas. 11 estrelas se curvam. Quem eram as estrelas? Quem era o sol? Quem era a lua? Eu também pensava, mas a mãe tinha morrido. A mãe dele está morta já aqui nesse capítulo. Aí tem gente que diz que o sonho era de José. Nem o menino sabia o que era. O texto vai dizer que depois de muito tempo, de muitos anos, é que José veio lembrar quando os irmãos estavam prostrados diante dele. Aí o texto diz assim, e lembrou-se José do sonho. Mas o sonho já tinha acontecido muitas outras coisas das revelações que Deus tinha dado, e José nem tinha percebido. Por quê? Porque José nunca gerou expectativa nessas coisas. José nem alcançava a grandeza do que Deus tinha para ele. É aqui onde mora o perigo da nossa geração. Vamos falar do que é sonho, porque a ciência vai dizer que sonho é a experiência da imaginação do inconsciente durante o sono. E isso é uma certa realidade, tem cabimento, porque às vezes a gente sonha com nada, voando, correndo, alguma coisa que não tem sentido. Essa é a primeira definição de sonho. A segunda definição de sonho, fui buscar com Freud. Ele vai dizer que os sonhos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Olha só, os sonhos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Aqui é que nós precisamos ter cuidado com esse nome sonho e com essa frase, você tem que sonhar. Nós precisamos ter cuidado com isso. Sonhar o quê? Que tipo de sonho? Porque sonho de quando fecha o olho e dorme, aqui já tem algumas definições. Inclusive existe até o sono REM que os recém-nascidos têm. Ninguém sabe com que eles sonham. Movimento repetido dos olhos, mas eles sonham. Então nós podemos dizer que José, na tese de Freud, faz sentido, porque ele vivia em um estado de prostração diante dos irmãos. E aí ele sonhou aquilo que ele queria ser, ficar em pé e os irmãos. Mas não faz sentido, porque ele já era sobre os irmãos. Quem lembra que eu falei isso? Então não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Outra coisa, como que José ia sonhar com o Egito se ele nem sabia para que lado o Egito ficava? Como que José ia sonhar em governar? José nunca sonhou com isso, irmão. Porque nós falamos de sonho, desejo de consumo. Meu sonho é ter aquele carro. Meu sonho, desejo de autorrealização. Meu sonho é ser um médico. Maravilha, mas ser médico para quê? Para glorificar a Deus da tua profissão ou só para ganhar dinheiro? Vou falar tudo. Tu já orou a Deus para saber se Deus quer você fazendo uma faculdade de medicina? O meu sonho é ser advogado. Aí sonha, toma cuidado.
Tu já orou a Deus para Deus te falar e te confirmar que você vai ser um advogado? Porque aquilo que tu for tem que ser para que o nome dele seja glorificado em ti e naquilo que tu faz. Se Deus falou que tu vai ser um médico e confirmou isso ao teu coração, você vai ser e o nome dele será glorificado lá naquele hospital. Se você vai ser um juiz, um advogado, qualquer profissão, o nome do Senhor vai ser glorificado naquilo que você faz. Mas se ele não falou, o nome do Senhor vai passar vergonha, vai ser escarnecido. Porque tem um monte de profissional crente ruim. Tem advogado crente ruim, tem médico que é crente ruim, que faz vergonha à igreja e joga lama no nome de Cristo. Eu não serei leviano de assumir essa tribuna na tarde de hoje e empolgá-los, dizendo: sonhe, 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 o seu sonho vai se realizar. Eu venho na contramão, eu venho dizer para você que chega de sonhar. E mexe quem está do teu lado, diga assim: sabe por quê? Porque o teu sonho acaba quando tu acorda. Sonho acaba quando nós acordamos. Eu vim te convidar para viver um novo tempo. Eu vim convidar você para viver propósitos de Deus. Porque o que Deus mostrou para José não foi o que ele desejava, foi o que Deus já tinha determinado para a vida dele. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez aquilo que tu deseje não vá acontecer. Talvez aquilo que você quer, aquilo que você sonha, não vá se concretizar, a não ser que esteja na mesma ideia que a ideia de Deus. Mas deixa eu te garantir uma coisa: se Deus disse que tu vai ser, se Deus projetou para você ser, se Deus disse que você vai, se Deus disse que você senta, se Deus disse que tu sobe, não tem demônio, não tem sistema, não tem oração contrária. Vai se cumprir na terra. Ora chore calamante orawadeia. Ura shaya calamancho quemanassa. Harabada candoramanaga surieia. Oh, a OMS diz que anualmente 1,2 milhões de jovens morrem no mundo. 3 mil jovens por dia. E entra um vilão nas estatísticas, porque dos 15 aos 29 anos existia um grande índice de violência interpessoal, afogamento, leucemia, infecção respiratória. Entra agora, de 5 a 6 anos para cá, ou menos, um novo vilão que só cresce nos índices: suicídio. Sabe por que tem muitos jovens se suicidando? Muita gente se suicidando porque sonharam, quiseram viver a vida dele. Eu gosto de uma frase de Freud que ele diz assim: ó, o sonho, todos os sonhos são egoístas, porque os sonhos têm o sonhador como centro, e na tua vida tu não é o centro, na tua vida o centro é Cristo. Eu vim pregar uma mensagem verdadeira, e quem gosta de verdade vai se alegrar hoje, e vai mudar, e vai viver propósitos. Pastor, eu quero que o senhor reforce a sua tese, porque eu abro mão do meu sonho, mas se o senhor me provar na Bíblia, eu vou te dar a última chance agora. Um dia Jesus fez um convite, e o convite dele parece ser um tanto quanto demodé, inadequado, o convite menos convidativo do mundo. Ele disse: vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Mexe quem está do teu lado, diga aí: crente é para sonhar ou para viver propósito? Tu vai ficar brincando de sonho, ou tu vai dizer: Deus, eu me rendo, eu me rendo,
eu me rendo. Se eu tiver que sonhar, eu vou sonhar os teus sonhos. Se eu tiver que sonhar, eu vou sonhar os teus sonhos, porque o que Deus determinou para a tua história vai se cumprir. José! Oh, aleluia! O Espírito Santo me diz que existem pessoas que já tomaram essa decisão. E eu vou dizer um dos sintomas. Quem toma a decisão de não sonhar, mas de viver propósitos, de sonhar os sonhos de Deus, muitas vezes se acha perdido na caminhada, sem saber o que vai fazer nem para onde vai. Deus disse: José, mas há um grande mistério que envolve isso. Na verdade você não está perdido, você está no lugar certo. José estava no lugar certo. José, vai até Siquém, porque teus irmãos estão lá. Na verdade José estava no lugar certo, foi pelo caminho certo. Mas pergunta para mim, então por que ele ficou perdido? Pergunta. Porque Deus não revelou o destino final dele. Deus não revelou a José o que viria pela frente. Você vai orar de fazer calo no joelho, e Deus não vai te revelar tudo que você tem que passar. Pergunta por quê? Senão tu vai desistir. Eu duvido se alguém dissesse: José, quando tu chegar lá em Siquém, teus irmãos não vão estar, eles vão estar em Dotã, e lá vai ter uma cisterna, uma cova. Eles vão te matar lá. José ia dizer: eu vou arriscar nada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, vou não. Não vou. De jeito maneira que eu não vou. Mexe quem está do teu lado, diga assim: você não está perdido não. Oh, você tem limites. Tem hora que tu não vai entender para onde, nem como, mas você está na rota de Deus. A Bíblia diz que José está indo para Siquém. Quando chega em Siquém, aí todas as escolas rabínicas vão convergir para uma coisa: José se perde. Aí o texto diz: um varão encontra José. Todas as escolas rabínicas dizem assim: Gabriel encontrou José, porque Gabriel é o anjo mensageiro de Israel, exclusivo de Israel. E quem que era José? A sustentabilidade de Israel no Egito. Era ele quem ia manter o projeto de Deus. Mas pastor, não está forçando não. Então vamos esquecer, faz de conta que não foi Gabriel. Mas o texto diz que um varão estava lá. Porque todas as vezes que nós estivermos meio assim aéreo, Deus manda um mensageiro dizendo: é por aqui, é por aqui, é por aqui. Esse mensageiro está todo dia na tua igreja, principalmente nos cultos de ensino. Aleluia. Deus não vos deixará perdidos. Eu sei que aqui tem muitos Josés que abriram mão dos seus sonhos, das suas vidas e ideais, e disseram: Deus, agora é contigo. Eis-me aqui, aonde me enviares eu irei. Não mais eu vivo, mas tu vives em mim. Você não está perdido. Você não está perdido. Você não está perdido. José é encontrado. Não foi José quem encontrou. Está perdido, José? Tô. Você viu meus irmãos? Vi. Era para eles estar aqui. É, José, mas aqui não tem cova para você. José, aqui não tem cova. Se teus irmãos te encontrassem aqui, tu ia morrer, porque o plano deles é: matemo-los e veremos o que será dos sonhos dele. É aí que eu te digo: se fosse o sonho de José, ó, o fim de José, ó. Mas aí quando disseram: vamos ver o que é do sonho dele, aí Deus disse: opa, volta a fita para eu volta. Isso é uma conjectura, né? Que Deus sabe de tudo. O sonho de quem? Vocês estão errados. O sonho não é dele. São meus propósitos com ele. E operando eu, a garantia do nosso sucesso é estarmos alinhados com o propósito de Deus. Ninguém freia, ninguém para. Aleluia. José, tem uma cisterna preparada para você, mas não fica com medo, porque essa cisterna, José, não é para você morrer, muito pelo contrário. Essa cisterna é o livramento.
Quem sabe você já está nela dizendo: eu vou morrer. Vai nada, é porque queriam te matar, aí eu te deixei ali. Quando José está chegando de longe, os irmãos de José olharam para José e disseram assim: vamos matá-lo. Deus disse: não, não é para matar não, vocês só vão botar na cova, até a carona dele chegar. O Uber da época. Vamos matar, vamos fazer isso. Irmãos, é verdade, queridos. Tem momento que Deus nos dá na mão dos homens. É verdade. Deus deu José na mão dos irmãos ou não? Mas os irmãos de José precisavam lembrar de uma coisa: José estava na mão deles, mas eles e José estavam na mão de Deus. Porque quem está no controle de tudo é Deus. Então quando disseram: vamos matar, Deus disse: não, aí vocês já estão querendo ultrapassar o limite. Vocês podem até bater, vocês podem xingar, vocês podem jogar, mas matar não, porque eu revelei a ele coisas, eu tenho um projeto com ele, ele está dentro do meu propósito. Vocês não podem matar ele. Você não pode matar ele. Eu estou sentindo algo aqui que mexe com o meu ser. Quando o Zezinho vem se aproximando, a mão do irmão dele vai no queixo dele. Pá! O menino cai. Quando ele cai, já pisaram na cabeça. Ou você acha que disseram: boa tarde, José, pode sentar, tudo bem? Pode sentar. Não. Você está rindo, né? Se fosse você, você não ria, né? Quando José foi chegando, ó, pá! Pisa. Rasga a túnica. Nós precisamos ter um cuidado. Nós não podemos nos empolgar com túnicas. Porque túnica fala de reconhecimento humano, é importante, é legal, mas não nos devemos ficar empolgados demais com reconhecimento humano. Porque aquilo que o homem dá, o homem tira. Rasgar a túnica de José, sim ou não? Porque foi o homem que deu. Mas e no trono do Egito, quem tocou? Naquilo que Deus dá, ninguém toca. É por isso que nós estamos vendo muitos homens de Deus, cantores, e que esse mosquito não pique, não, essa serpente não nos morda, em nome de Jesus. Nós estamos assistindo, aleluia, com lágrimas nos olhos, há muitas pessoas que se empolgaram demais com títulos e honras humanas. E aí aquilo que o homem dá, o homem arranca. Eles foram, nós assistimos a ascensão e estamos assistindo o declínio, porque se empolgaram, viraram estrelinhas, esqueceram que honra humana pode ser arrancada, aleluia. Mas Deus está dizendo: o que eu te dou, ninguém bota a mão, ninguém arranca, ninguém tira. Ei, quando alguém te honrar, se alguém te reconhecer, celebre, se alegre, mas não se amostre. Ganhou um setor, glória a Deus. Presidindo o campo, glória a Deus. A agenda bombou, glória a Deus. Para a glória dele, amém. Só daí. Porque do jeito que alguém te convida, alguém liga e diz: está cancelado. Não precisa nem ser verdade, basta uma calúnia. Mas Deus está dizendo aqui: mas o que eu preparei para você, José, a cadeira que eu preparei para você, José, a honra que eu tenho preparado, José, vive o meu propósito, José. É para você, moça. Quando eu falar José, eu estou falando para os jovens. José, vive o que eu tenho para você, que ninguém te para. Vive o que eu tenho para você, que ninguém te mata. Vive o que eu tenho para você, que ninguém vai parar. José, eu irei te levantar no Egito para a glória do meu nome, assim diz o Senhor. Essa cova não é para te matar, José, é para te guardar. Essa solidão é porque eu estou gerando você, José. Estou moldando o teu caráter, José. Você vai entender que você tem um amigo verdadeiro, que sou eu, José. Você pode contar com os teus irmãos, mas não pode confiar em teus irmãos, José.
Você vai entender que você precisa de todo mundo, mas que só depende de mim. José! Joga na cova, na cisterna. Jogaram o menino. E José, dentro da cisterna, só tinha uma visão para cima. Os irmãos estavam lá em cima. A Bíblia diz que comendo pão, porque tem gente que tem a cara lavada de tentar te matar, ainda vir para sé comer pão, não pedir perdão. Aí eu te pergunto, tu vai ficar de biquinho ou vai viver o propósito de se entregar? Porque José estava na cisterna, mas não deixava de olhar para Deus. Porque é impossível você ver Deus e não enxergar aqueles que te perseguem. Você tem que olhar, meu Pai do Senhor. Deus abençoe a tua vida, irmão. Deus abençoe a sua vida, irmã. Deus abençoe, mas você sabe quem é quem. Deus está te renovando, José. Aguenta mais um pouco, José, você vai sair dessa. Daqui a pouco Deus olha no relógio e diz: chegou o Uber. Chama José. Aí os irmãos disseram: José, pega a corda. Antes disso, Rubem disse assim: não mata ele não. A gente pensa que Rubem era bonzinho, né? Mas as tradições judaicas vão dizer o seguinte, que havia um costume na época. E Rubem disse: eu tenho que dar conta dele, do cadáver dele para o meu pai. Então vamos fazer o seguinte: joga ele na cisterna. Depois é que Rubens vai embora, quando eles vendem. Joga na cisterna por quê? Porque cisterna, cova vazia no deserto, abrigo de víbora venenosa, escorpiões, aranhas venenosas. E uma tradição dizia: se ele for inocente, se Deus for com ele, ele sai dessa. Se não for, a serpente morre e a gente morre o cadáver dele para o pai. A serpente mordeu. Mexe quem está do teu lado, diga assim: você nem é peru para morrer de véspera. Diga assim, diga: seu dia e a sua hora, quem sabe é Deus. Diga: ninguém toca na tua vida, ninguém toca no teu ministério sem ser com a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, ninguém faz nada. Tem gente que acha que é aquele bichinho como nascer do Natal, que é no dia do Natal, aí como um dia antes. Jogaram a corda e começaram a puxar o menino. Vem, José. E eu fico imaginando o menino, pastor Flávio Pena, todo sem jeito, todo. Brincadeira chata, poxa. Pensei que vocês iam me matar, mano. Eu estava acreditando, não, inchou. Tadinho do José. Que as pessoas assim: você é tão bobo, você ainda ajuda. Mas peraí, o veneno é dele. Eu não tenho veneno não, cada um dá o que tem. Vem, José. Quando José sobe, eu pensei que era verdade. Não, sobe. Quando José sobe, ele de novo, puf. Fica aí, rapaz, tá pensando o quê? Fica aqui. Vamos vender José. Então você observa que estenderam a mão para José, aparentemente para ajudar. Fala para quem está do teu lado, diga: toma cuidado. Porque nem todo mundo que te estende a mão tem a intenção de te ajudar. Só que eles acham que ilude José. Vamos vendê-lo, vamos lucrar através dele. E Deus estava só olhando. Como é bom viver propósito, então não é? Não é gostoso viver propósito? Eu já vou encerrar. É gostoso porque eles estão achando que estão lucrando em cima de José. Que estão enganando José e Deus enganando tudinho. Não, vocês estão fazendo é o que eu quero mesmo. Bota ele aí nessa carroção aí dos amalequitas.
partiu o Egito. José olhando para os irmãos. José olhando para os irmãos. Olhando para os irmãos sem entender o porquê. Porque nem tudo na vida de quem vive propósito de Deus tem porquê. Não tem porquê. É porque Deus te escolheu e acabou. E ainda tem gente que diz: José, o xodózinho de Deus. Será? Xodó de Deus? Quem que apanhou? Quem que foi para a cisterna? Quem que foi acusado dentro da casa de Potifar de tentativa de estupro? Quem que ficou preso? Quem? Aí governou para sustentar quem? Fala aí, é difícil, mas é verdade. Para sustentar quem? Mexe quem está do teu lado, diga: está entendendo? Diga: o perfil de escolhido é outro. Todo escolhido sofre. Deus só escolhe quem é macho, quem tem fibra, quem aguenta. É, moça, é, moço. Deus te escolheu porque Ele sabe que tu aguenta. Você não vai parar. Você tem propósito de Deus. Pode vir o que vir. No final você nem vai entender. Vai ser tanta exaltação, tanta bênção, e tu nem vai entender. Mas daqui a pouco tu vai lembrar do que Deus falou contigo nesse congresso, do que Deus falou no congresso passado. Vai lembrar. José, onde estava, prosperava. Na casa de Potifar prosperava. Foi acusado. Vocês conhecem a história. Foi preso. Cada capítulo da história de José dá 5 horas de mensagem. Se tivesse tempo, eu ia dizer por que aquela mulher acusou José. Quem influenciou o faraó para prender José? Ele não passou nem pelo tribunal. Não tinha nem uma promotoria para acusá-lo, nem um advogado de defesa. Foi direto para presídio. Por quê? O padeiro e o copeiro influenciaram na decisão do rei, de faraó. Aí pouco tempo depois, quem que aparece? Olha, José não guardou rancor de ninguém. Mexe do teu lado e diz assim, ó. Diga esse termo recalque. Fala aí, esse termo recalque. Diga: não cabe entre nós. Somos crentes. Sabe por que José não ficou um doente, chato, pernóstico? Porque José entendia: não foram vocês, foi Deus. Foi Deus. Para de atribuir às pessoas. É Deus quem está tratando contigo. Essa solidão, esse isolamento, é Deus que quer mostrar para você o que Ele é o teu amigo de verdade. E que existem momentos de adversidade que até o pai e a mãe, o melhor amigo, eles até querem, mas não vão conseguir te ajudar. Você vai aprender a contar com Deus. José foi acusado. Aí quando José está dentro da cadeia, o diretor do presídio disse: José, você tem cara de gente boa, pega a chave. Aí ele pegou. Para quê? Não, porque você vai ficar com a chave. Mas não estou preso? Mexe quem está do teu lado e diga assim: tu és um preso. Tu estás na prisão do rei. Tu tem um livre-arbítrio. Você tem a chave. Quer ir embora? Quer ir embora, José? Quer ir embora, José? Quer ir embora, José? Tem certeza, José? Deus está te guardando. Porque Deus é diferente. A mídia e um sistema nocivo que existe lá fora te apresenta te expõe. Deus não. E você pode ver que a mídia te expõe, te apresenta, para depois te derrubar, te destruir. Pode ver. Quantas pessoas que a mídia, do dia para a noite, o vulcão, a erupção, a revolução, puf, daqui a pouco começou. Não presta. Hashtag. Tá fora. Pá. Deus é diferente. Deus nos esconde para nos preparar. E nos apresenta para o representar. E quem representa a Deus não passa vergonha. Deus está falando para você, José: você vai lá e vai dar certo, porque você representa a mim. Eu estou te capacitando, José. Eu estou te preparando, José. Sabe por que não vai dar errado, José? Porque você é meu representante naquele lugar.
Oh, aleluia! Não tem como dar errado, José. Pode abrir a porta, José. Deve ter alguém. Quando José abre a porta, o padeiro e o copeiro, ele, pois não, boa tarde. E ele todo desconfiado. Não é que a gente... preso. Como é que é? Preso. Se José fosse alguns irmãos que a gente conhece por aí, eu acho que, né? Você deve conhecer alguém assim. Deus disse Jeová. Olha aí, ó. Agora o troco, Deus. Tu é fiel. Rebenta, agora vocês vão ver. Agora eu sou o chaveiro. Você sabe que eu sou o chaveiro aqui, né? Pode entrar, bem-vindo. José, ó. Não, pois não. Escute. Aquilo que você precisa, Deus sempre vai depositar em alguém que está do teu lado. E o amor é a chave para você abrir e pegar aquilo que você precisa. Preserve os relacionamentos e as pessoas que Deus coloca ao teu lado. Mesmo que algum dia ela tenha te prejudicado, ela pode ser uma porta que Deus está colocando. Não seja ressentido. Não seja ressentida. Perdoe. Libera perdão hoje para o teu pai, para a tua mãe, para o teu pastor, para o teu líder, para o teu amigo. Não deixa o teu coração ser um ninho de Satanás. Perdoa, José. Perdoa. O tempo passa e José servia tão bem a eles que José se notou. Se você está bem, mas você não está tão bem. E seu semblante também está decaído. Eu conheço vocês, tá? Vocês estão passando por algum problema. E aí José se assemelha a Cristo mais uma vez, porque Jesus morreu entre duas pessoas. Quem lembra? Um ex-ladrão, Dimas, que perdoou, já não é mais ladrão, né? O ladrão não entra no céu, ele foi para isso, né? É que a gente fica chamando o bichinho de ladrão até hoje, mas Jesus perdoou, acabou. O ladrão não, é Dimas. E o outro que ficou lá perturbando, o Senhor não desce da cruz e tal. A mesma coisa foi José. Teve um que viveu e o outro que morreu. Fala para alguém que está do teu lado. Diga assim: honra. Perdoa. Vive o propósito de Deus na tua vida. Diga, esquece quem te magoou. Diga, esquece quem fechou porta. Diga, tua história não foi homem que escreveu. Se não deu certo foi porque Deus fechou a porta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou com todo respeito, eu quero falar algo aqui que eu estou indignado, pastor Flávio, pastores, companheiros. Eu fico nervoso quando eu escuto esse tipo de coisa. As pessoas querem dizer que José era o cara, que por causa de José é isso, por causa de José é aquilo, por causa de José não. José era a casca, era por causa daquilo que estava dentro de José. Pergunta o quê? O propósito. Deus agora vai mexer no Egito, mas não é por causa de José. Mexe quem está do teu lado, diga, tu não está com essa bola toda não. Diga, sabe por quê? Porque Deus nunca vai dar um povo para um homem. Deus dá um homem para um povo. Essas mensagens mentirosas, para com isso. Nós gostamos de emoção no culto, sim. Que aqui ninguém é geladeira. Mas não precisa estuprar o texto, forçar o negócio, não. Aqui quem gosta de Bíblia, dá lugar pela Bíblia mesmo. Deus começou a mexer no Egito, porque como que José ia governar com o nome dele na boca do povo? Foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? Aí Deus sabe como o povo é. Deus disse, olha, para acabar com a fofoca é só começar outra maior. Pode notar. Aí agora sai na capa do jornal do Egito: copeiro e padeiro do Egito
primeiro escalão, cargo de confiança de Faraó, preso, condenado à morte. Ao Egito, todo mundo esqueceu José, esse cara. Quem é lembrado do escravo? Só o copeiro, o padeiro. Já não lembrava mais de José. Mexe quem está do teu lado, diga assim: Jesus sabe como fazer o teu nome ser lembrado e apagado. José, Deus vai te levantar, fica calmo. Tu carrega propósito, José. Quem carrega propósito não passa vergonha não. Aleluia. José, em um momento de desespero, quis negociar o dom. Eu vou revelar, mas você tem que lembrar de mim, porque bateu o desespero. Só prova, diga, mas crente não vive na prova. Diga, ele passa nela. Copeiro sai, vai lá, esquece de José. Aí José lembra: Deus, realmente só o Senhor é meu amigo. Enquanto tu não entender isso, José, não vai acontecer. Mas na hora que José entendeu, o copeiro lembrou e disse: eita, meu Deus, me perdoa. Zezinho está na cadeia e ele que me ajudou foi buscar o menino. O menino vem. Agora olha aqui para mim, irmãos. Parece uma brincadeira, porque você lembra de Janes e Jambres, aqueles feiticeiros que resistiam a Moisés. Olha o nível de magia do Egito. Olha o nível, eram os mais top da época. Aí ninguém consegue discernir um sonho. Qualquer pessoa discernir o sonho. Eu não vou dizer 7 anos, né? Aí ele foi na profundidade. Foi, né? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aí foi profundo. Mas 7 espigas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7. Ninguém acertou. E os magos do Egito, eles eram os melhores da época. Só para você ter noção, Moisés disse assim: olha aqui meu cajado. Quando ele jogou no chão, virou uma serpente. Aí um olhou para o faraó e disse assim: oxe, é isso aí que ele está fazendo? Eu vou fazer um também. Puf, fez. Mas quando o negócio é para José, é para José. Porque quem carrega propósito nunca chega atrasado. Quem carrega propósito nunca senta na cadeira fora de hora. A cadeira está guardada, José. Deus vai te levantar para governar, José. Mas lembre-se, José, eu não dou um povo para um homem. Eu estou te dando como semente para o Egito. Tu vai liderar para o meu povo. Tu vai governar para o meu povo. Eu vou te levantar para que tu proteja o meu povo, José. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor, José. Emandorachaya candoramanagasai. José, Deus está te olhando, José. José é levado à frente de Faraó. E eu queria ter tempo para dizer que José assumiu o trono por outros motivos. Eu vou deixar vocês com essa pitada de curiosidade. Na outra oportunidade a gente fala. José, depois que revelou o sonho, administrou os grãos, o celeiro do Egito. Por que seria que uma revelação ia dar tanto poder para um escravo? E quantas outras revelações os magos e os feiticeiros não deram? Olha aqui para mim, entenda uma coisa. Só de comer com um hebreu, só de comer com um povo estrangeiro para os egípcios era uma maldição. Quando José estava comendo com os irmãos dele, os egípcios comeram numa outra mesa porque era maldição. Imagina ser governado por um escravo. Teve algo muito mais além. Mas vamos lá. José governa. Os irmãos vão até lá. E você lembra que José, quando viu os irmãos dele se ajoelhando diante dele, reverenciando ele, o que é que José falou? O texto diz que José colocou a mão na cabeça, conjecturo eu, e pensou: eita, o sonho. Fala para quem está do teu lado, diga assim: nós não iremos participar da estatística da OMS. Diga, porque a partir de hoje nós não iremos gerar expectativas desnecessárias.
Nós não iremos viver num mundo de ilusão, ou brincando de sonhar, ou de desejar ser algo que Deus nunca quis que nós... Diga, a partir de hoje nós iremos centrar e viver o que Deus tem para a nossa vida. E quando você entender isso, você vai começar a viver surpresas boas da parte de Deus. José estava tão concentrado naquilo, um dia após outro dia, e basta. Porque o sonho de José começa a se cumprir quando o faraó chama ele e diz: José, quando eu estiver no trono, eu sou o faraó, você é depois de mim. Mas quando eu levantar do trono, você é o primeiro no Egito. Eu no trono, você é o segundo. Eu fora do trono, você é o primeiro. Já se cumpriu uma parte do sonho, José nem soube. Porque aquilo que Deus preparou para você, ouvidos não ouviram, olhos não viram, não subiu ao teu coração, José. Oh, aleluia! Oh, aleluia! José só vai lembrar quando viu os irmãos prostrados. Mas você lembra? O sonho de José foi 12 estrelas, o sol e a lua. As estrelas, os irmãos. O sol, o pai. E a lua, Faraó. Por que Faraó? Porque o sol é Jacó, Israel é o modelo de Deus para a humanidade. E o sol é quem abençoa a lua. Se não tiver a luz do sol, não tem luz na lua. Quando Jacó chega, o texto diz que Jacó abençoa Faraó, porque Jacó é maior do que ele. Não pode ser fisicamente, mas é espiritualmente. José, se tu carregar o propósito de Deus, não por ti, mas pelo propósito de Deus na tua vida, o Egito irá se curvar diante de ti. Nós temos assistido muitas pessoas se curvarem ao Egito, mas nesta tarde Deus está levantando um monte de José no nosso meio, que vai governar no Egito, vai sentar na cadeira do Egito, mas o coração não vai se contaminar com o Egito. José governou no Egito, José foi maioral no Egito, José liderou no Egito, mas José não desejou o Egito. José nunca sonhou com o Egito, José nunca gostou demais do Egito. José foi levantado no Egito, mas o propósito era governar para o povo de Deus, governar para a sua nação. O Egito foi governado para o José, e não José foi governado para o Egito. Levanta, fica sobre os teus pés com a autorização do nosso pastor. Aleluia. Eu vim falar do verdadeiro sonho de José. Deixa a tua mão livre, abre ela assim, as duas mãos. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre o ombro de alguém e começasse a falar para essa pessoa: o Egito não vai sequestrar o teu coração. Quando Deus te exaltar, tu não irás se iludir com o Egito. Tu irás governar no Egito a favor do povo de Deus. O Egito não tomará o teu coração. Tu dominarás no Egito, mas não serás dominado pelo Egito. Você não vai se contaminar lá, José. José, Deus vai te levar ao Egito para te levantar lá, José. Guarda o coração, José. Guarda o coração, José. Porque quando José está no Egito, governou no Egito, perto do seu dia, ele chama todo mundo e diz assim: vocês achavam que eu tinha um desejo de autorrealização, não é? Eu nunca sonhei. Foi Deus que me trouxe ao Egito para cuidar de vocês. Eu nunca quis sentar nessa cadeira. Foi Deus que me colocou nessa cadeira. Foi Deus que me colocou para governar no Egito. E eu honrei, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um desejo. O meu coração nunca esteve no Egito. Na verdade, os meus pés sim, mas a minha mente sempre esteve em um lugar, em uma promessa que Ele nos fez.
Porque José tipifica a igreja do arrebatamento. José tipifica eu e você. Nós estamos aqui, vamos governar aqui, porque Deus nos colocou como cabeça e não por cauda. Mas nós não seremos egocêntricos e edomitas. Nós não acharemos que somos nós, mas nós lembraremos que é o propósito de Deus em nós. Governaremos no Egito, seremos levantados no Egito, mas a nossa mente estará lá no céu, almejando as coisas do céu, desejando o céu, dizendo: vem, Maranata, hora vem. Orabacanjo, alabauaxaia, uterabá, jocondera, manassuriei, calabadacandaraia. E Deus te encherá hoje com o seu Espírito. Ele renovará você na noite de hoje. José chama os seus irmãos e diz assim: ei, se é sonho, eu tenho um. E eu vou contar a vocês qual é o sonho. Eu sei que eu vou morrer, mas certamente o Senhor vos visitará. Oh, labacantorebecauachai. Eu tenho um sonho, eu não quero ficar no Egito não, nem meus ossos ficarão aqui. Eu tenho um sonho, eu quero conhecer essa cidade que foi prometida a meu pai, a meu avô, a meu bisavô. Oh, aleluia, aleluia. Eu morrerei, mas certamente, mais certo do que eu morrer, é que Deus nos visitará, e Ele nos fará subir para uma terra que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando isso acontecer, levem os meus ossos, porque eu não fiz negócio para ficar no Egito. O meu negócio é a nova Canaã. A igreja vive aqui, mas a igreja é de lá. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. O meu sonho, você pode dizer: mas ele acabou em um caixão mumificado no Egito. Não. Os historiadores dizem que José foi a múmia que mais pregou da história. A múmia que pregou mais do que muitos que estavam vivos. Porque no tempo de perseguição, quando o povo de Israel crescia e o faraó não conheceu a José, a Bíblia diz que os pais pegavam seus filhos pelas mãos, levavam no túmulo de José, e na lápide de José estava escrito: eu morrerei, mas o Senhor vos visitará, vos fará subir. Aleluia. Eles renovavam a esperança com essa palavra de José. José é um exemplo de líder, porque José disse assim: é o seguinte, eu vim para o Egito com a missão de cuidar vocês, e para vocês saberem que eu tenho certeza dessa promessa, vocês poderiam me enterrar lá igual enterrou o papai, mas eu vou ficar aqui esperando a promessa se cumprir. Quando cumprir, leva meus ossos, porque meu endereço é Canaã. Eu não sou da terra, eu sou extraterrestre. Pode me chamar de doido, eu sou do céu, eu vou para o céu. Oh, José, Deus vai te encher nesta tarde. Deus vai te encher nesse começo de noite, José. Você vai ter força para atravessar o Egito. Você vai ser fortalecido para o final da tua história, José, ser o exemplo para muitas outras histórias. Porque o importante não é como começa. Quem sabe você começou tendo decepções, José, sendo lançado em cova. Quem sabe o teu meio, o meio da tua história foi truculento. Você foi caluniado, lançaram o teu nome ao vento. Mas o que importa na vida do homem, pastor André Bueno, não é o começo, pastor Renato. Não é o começo, não é o meio, pastor Flávio, é o fim. E José terminou crendo no arrebatamento. José
terminou crendo que iria se cumprir a promessa de ir para uma terra chamada Canaã. José tipifica a igreja que está, mas que vai, com as suas mãos para o alto. Eu quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, aonde houver um jovem agora, aonde houver um José agora, o Senhor irá tomá-lo, irá enchê-lo até transbordar. Nós iremos dominar no Egito, seremos por cabeça, mas nós não daremos os nossos corações ao Egito. Se existe algum jovem aqui que quer reconciliar com Jesus, pega pela mão dele e traz aqui à frente. Se alguém está dizendo não ao Egito, eu quero que você venha até aqui à frente agora, em nome de Jesus, porque eu estou concluindo a mensagem. Eu só tenho mais 1 minuto e 30 segundos. Corra do seu lugar, venha fazer uma aliança com Cristo. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, a hora é essa. Saia do seu lugar voando, venha aqui à frente. Se você precisa ser renovado, saia voando do seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que o Brasil veja isso. Existem jovens que ainda creem na promessa do arrebatamento. E Paulo diz aos Tessalonicenses que ele virá, nos encontrará nas nuvens. A sua voz será como a voz de arcanjo, como trombeta, como alarido. Paulo, no capítulo 15, versículo 51, ele diz que é um mistério. Ele diz: eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está o morto, o teu aguilhão? Ora, a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, Jesus vai batizar e renovar quando eu terminar de falar. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, que nos dará vitória, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pega! Seja cheio, José. Se enche, José. Renova José, Senhor. Renova os José que tu irás levantar para governar no Egito. Renova. Que nós possamos abrir mão dos nossos sonhos para viver os teus sonhos. Pai nosso, para viver os teus sonhos nos céus. Buscamos
na terra. Ninguém vai te parar, José. A vontade de Deus se cumprirá em ti, José. Levanta a cabeça, José. Descer na terra como ar nos céus. Deixa o céu descer. Sejam cheios do poder de Deus. Sejam renovados agora. Recebam em nome de Jesus a autoridade, poder nos céus. o batismo com o Espírito Santo, Santo é o teu o dom de línguas estranhas. Teu reino Agora, nos campos seja curado, tua vontade seja curado agora. seja feita na terra como é. Jesus está batizando, salvando e batizando, salvando e batizando. Olha lá na galeria. Na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Levanta as mãos e cante. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Oh, canta, canta que Deus é reino. Recebe lá em cima, José. Recebe, José. É o poder e tua. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ninguém vai te parar, José. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ele vai derramar mais. Mais. Enche. Pra sempre é teu. É o reino. E tua é a glória pra ser. Oh, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Oh, servo, que ele cresça. Eu vou fazer algo rápido. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Vai, José! E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
José. Ele te enche, Ele te enche, Ele te enche. Enche. Ele está tomando algum José aí na galeria. Olha lá, olha ali, olha lá em cima. Olha ali o que Deus está fazendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Deus está te enchendo. Ele está te dando uma nova unção para governar. José, governador do Egito, mas não do Egito. Governador do Egito, mas não do Egito. José. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Se rendendo a Cristo aqui. Vem para Jesus, volta para o Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. José, Deus está te dando uma nova unção hoje. Unção significa capacitação para realizar um feito. Coisas que tu não conseguia fazer, José. Antes desse culto, tu irás sair daqui capacitado para realizar. José, tu carrega o propósito de Deus. Ninguém vai conseguir te deter. Ninguém vai te envergonhar, José. Você não vai ser motivo de vergonha para a tua família. Você não vai ser motivo de vergonha para o teu ministério. Você não vai ser vergonha. Você vai ser motivo de orgulho, José. Vão olhar para você e vão dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E Ele cresça, e eu diminua. Cantem. Que Ele nos encheu. todo o seu amor. Agora só quem quer transportar, pega. Infinita humildade. Abre as mãos. Só quem quer transportar. Só quem quer transportar. E Ele cresça. Que eu diminua. Ele apareça. E eu me constranja com a sua glória. Pega, José. E todo o seu amor, infinita humildade. 3. Agora. Já. E eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Oh, Ele chegou aqui na Umadeve, Ele chegou aqui na Umadeve.
azeite. Tem pão, mas tem azeite. Igreja tem que gostar de pão e de azeite e de pão. Recebe azeite, José. Azeite, 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 José, azeite, azeite. Pega. Onde está aquele povo barulhento lá? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento, lá maior, vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Onde está aquele povo barulhento? Aonde está os jovens da uma honra? Quem pode levantar a mão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo. Jesus curou pessoas aqui. Alguém que não ouvia bem passou a ouvir. Alguém que não enxergava mais as letras da Bíblia e voltou a enxergar. E está aqui em nosso meio. O Espírito Santo me falou, pastor Flávio Pena, que ele curou uma moça aqui que estava com um nódulo no seio. E se você quiser testemunhar, você vai ter que voar, corre, vai no banheiro com uma amiga, porque ele te arrancou esse tumor maligno. Ele curou você. A todo momento que eu pregava, pastores, Deus falava comigo que Ele estava curando jovens aqui que estavam com um problema no sangue. E eu via muito claro quando um exame que deu positivo para leucemia estava sendo rasgado. Deus está te curando hoje. Se você foi contemplado por um milagre, ainda dá tempo de você testemunhar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o bom testemunho edifica a igreja. Procure depois a direção do trabalho. Testifique o milagre que Deus operou na tua vida. Aleluia.